Minutos a gente continua ainda falando desse assunto com a fala dos especialistas que concederam, como a Isa falou mais cedo, uma entrevista coletiva de imprensa atualizando as condições de saúde do presidente. Falando dessa cirurgia, a gente começa ouvindo o Roberto Calil Filho, que é médico do presidente. Vamos acompanhar. Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade. Foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma, do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem. Já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. Quem falou também nessa coletiva de imprensa foi o neurologista Rogério Tuma. Ele falou dessa condição do presidente associada justamente ao acidente que ele sofreu no mês de outubro. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Bom, gente, o que os médicos explicaram é que muita gente ficou com dúvida, respondendo a dúvida se o presidente Lula teve uma hemorragia dentro do cérebro, se ele teve um derrame, um AVC. Não é nenhuma dessas condições. Na verdade, é o que o neurologista acabou de explicar. É decorrente daquela queda, isso gerou um segundo sangramento, mas não dentro do cérebro. É em outra área, uma camada antes de estar exatamente dentro do cérebro. Então, isso gera um sangramento e tem uma pressão no crânio, tem que ser então eliminado esse sangramento. E foi isso que foi feito. O presidente Lula deve sair da UTI em 48 horas e a previsão da equipe médica é que em uma semana ele já poderia estar de volta a Brasília, enfim, para tocar normalmente a rotina como presidente. Mas vamos ao vivo para Brasília agora conversar com o Túlio Amâncio, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Túlio. Boa tarde para você. Bom, vamos começar falando de ontem. O presidente, quando se sentiu mal, ele acabou apressando alguns compromissos e isso, então, deu o alerta de que ele precisava de um socorro. E aí, hoje, quem está cumprindo a agenda em nome do presidente, mas sem fazer uma troca oficial, sem assumir oficialmente a presidência, é o vice Geraldo Alckmin, não é isso? É isso mesmo. Ele assumiu pelo menos parte da agenda do presidente Lula, recebeu um chefe de Estado. Boa tarde a você, Adriana. Boa tarde ao Renan, a todo mundo que está com a gente aqui no Entre Nós. Eu acho que mais importante do que começar falando de ontem, Adriana, é começar falando de antes ainda, da semana passada. Vocês se lembram que o presidente Lula estava no Mercosul, né, lá no Uruguai. E naquela semana, na semana passada, ele já estava se queixando de dor de cabeça. Só que ele apresentava alguns sintomas gripais. Ele estava tossindo, estava espirrando, estava com coriza. Então ele achou que essa dor de cabeça era por conta de uma gripe. Mas na verdade não era. Mas ele não chegou a alertar a equipe médica que o acompanha. Então na verdade essa dor não vem de ontem, vem de pelo menos a semana passada. Mas o que aconteceu ontem, na segunda-feira? Essa dor ficou mais acentuada. De manhã, o presidente teve uma reunião com ministros, eu conversei com alguns deles, eles disseram que o presidente estava meio xoxo, costuma fazer piadas e não fez, estava mais para baixo. O Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, ele me disse que o presidente estava muito sonolento ontem, eles despacharam juntos também, e que o presidente reclamou não só para o Pimenta, mas para outros ministros que estava com dor de cabeça. Ele passou essa informação mais adiante, inclusive para a médica aqui do Palácio do Planalto que o acompanha. O que essa médica fez? Avisou o doutor Calil, que é o médico de confiança do presidente Lula. Às 17 horas,
começou uma reunião muito importante do presidente Lula ontem, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, e líderes do Congresso, para tratar de emendas, de pautas prioritárias. Só que chegou a mensagem do presidente Calil ao Marcola, o assessor, o Marco Aurélio, que é conhecido como Marcola, um assessor pessoal do presidente Lula, dizendo: olha, o presidente tem que ir fazer essa ressonância agora, não dá para esperar. O que Lula fez? Deu um recado que queria dar para Lira e Pacheco e disse: gente, estou me retirando, eu tenho que fazer uma consulta no hospital agora porque eu estou com dor de cabeça. Isso o José Guimarães, líder do PT, líder do governo na Câmara, me confirmou que essa foi a frase utilizada pelo presidente Lula. Então, por volta das 6 horas, às 18 horas, 6 horas da noite, o presidente Lula saiu daqui do Palácio do Planalto. Agora, uma informação importante. Aqui no Palácio do Planalto tem uma bandeira que fica hasteada quando o presidente está no palácio. Essa bandeira, ela ficou hasteada até às 8 e pouco da noite, ou seja, toda a imprensa achava que o presidente Lula estava aqui no Palácio do Planalto, quando, na verdade, ele já estava no Sírio-Libanês. Às 8 e pouca da noite, quando foi a bandeira, desceram a bandeira, retiraram a bandeira informando que o presidente não estava aqui mais, ele já estava passando pelos exames. Então, foi decidido pela equipe do Dr. Roberto Calil, quando eles perceberam esse hematoma, que fica exatamente onde você descreveu, Adriana, entre o cérebro e o osso do crânio, não é no cérebro, quando ele percebeu a situação e viu que era necessário fazer a drenagem, houve ali a decisão de... Perdemos a conexão com o Túlio, travou o sinal dele. Túlio, você tá por aí? Consegue nos ouvir? Acho que não. Daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer as informações com o Túlio. Enquanto isso, vamos trazer aqui um post que foi feito agora há pouco pela primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Ela agradeceu as orações e mensagens de carinho pro presidente Lula. Pelas redes sociais, ela disse que o marido está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Janja também afirmou que a angústia da noite deu espaço para a tranquilidade e que em breve o presidente Lula estará de volta ao trabalho. Postou uma foto ao lado do presidente Lula, mas não uma foto de agora. Uma foto anterior, de outro evento. Ela postou uma foto junto com o presidente Lula. Quem está acompanhando pela live, pela TV, está vendo essa foto agora. Mas ela fez a referência aí a uma noite de angústia, de ansiedade e que agora está tudo bem. Túlio, reconectado? Contato restabelecido com Brasília, pois não, Túlio Amâncio? Então, gente, só vou finalizar dizendo que, segundo a equipe médica que atende o presidente aqui em Brasília, ele já tinha plena ciência de que se essa hemorragia de fato avançasse, ele teria que operar. E foi isso que foi constatado ontem. Lula sabia dessa possibilidade e, de fato, teve que fazer essa drenagem dessa hemorragia. A expectativa é que ele volte aqui para a capital federal na semana que vem. Volto com vocês. Só para a gente concluir, Túlio, o vice-presidente Geraldo Alckmin segue os compromissos normalmente do presidente Lula, mas sem oficializar uma troca, sem assumir a presidência, que o ministro Paulo Pimenta disse que não é necessário, né? Não é necessário oficializar essa troca. Hoje ele nem assumiria a agenda do presidente Lula, assumiu porque houve uma visita de Estado, o primeiro-ministro da Eslováquia veio ao Brasil, viria falar com o presidente Lula, se encontrar com o presidente Lula. Então, em respeito ao chefe de Estado, o Alckmin o recebeu no Itamaraty, mas as outras agendas que o presidente Lula tinha hoje, como, por exemplo, uma reunião com a Anísia, ministra da Saúde, o vice-presidente Alckmin não adotou essa agenda para ele. Ele seguiu no ministério dele, no MDIC, seguindo suas próprias agendas. Então, hoje houve, em deferência ao chefe de Estado, essa substituição, digamos assim. Boa. Obrigado, viu, Túlio? Bom trabalho para você na capital federal. Até mais. Obrigada. Até mais tarde no Jornal da Band. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Vamos trocar de assunto.